gente! Oi, oi! Boa noite, como é que vocês estão? Agradecendo aqui Camila, Elielson, Ingrid, Edna, que já está por aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Iniciando aqui a nossa Masterclass, com muita alegria, né, trazendo clareza para vocês, com um assunto muito top, que é o segredo dos donos de loja e gestores que batem metas de vendas. Muito bom, muito bom. E eu acredito que vocês já devam estar aí com o caderno de vocês em mãos, com caneta também, por favor, para anotar as sacadas de hoje. Bacana? E eu sei que aqui vocês, como estão sedentos, né, na expectativa, eu já vou começar aqui compartilhando o meu material com vocês, né? A ideia hoje aqui, gente, é trazer a clareza para vocês, né, desses segredos que a maioria não revela, né? Uma das coisas que hoje eu ouço muito dos meus mentorados, donos de empresas, gestores de loja, é que o diferencial no Instituto Tessia Moura é a verdade que geralmente é escondida, sabe? Há muita maquiagem lá fora, né, como eu sempre falo, onde as pessoas elas maqueiam achando e trazendo uma percepção para o empresário e para o dono, né, que gera um conforto, né, pensando, fazendo a pessoa entender ou imaginar que a culpa, né, é do outro, né, que o problema está no outro, né, que as limitações estão no outro. E eu preciso revelar para vocês. Nós temos que ter uma clareza, né? Se tem alguma coisa que pode ser mudado, essa coisa que deve ser mudada é um comportamento do gestor. É o comportamento do dono, sabe? Eu vi recentemente uma sacada que para mim valeu ouro, sabe? E eu quero até compartilhar aqui com vocês, que é assim, se torne intolerante aquilo que não te leva a lugar nenhum. Enquanto você tolerar o resultado que você vem tendo, enquanto você tolerar as respostas que você vem tendo, que não está te agradando, o resultado medíocre que você está tendo, enquanto você tolerar, nada vai acontecer. A partir do momento que você se torna, né, que você torna aquela situação intolerante, você vai fazer o que tem de ser feito para poder viver o que você merece viver. E isso eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu acho que faz todo sentido, né? Todo sentido, né? Muitas das vezes você vê por aí, né? E eu também, sabe? Pessoas prometendo resultados milagrosos, vamos dizer assim, né? Parece até receita pronta de bolo. Existe uma receita pronta, isso é óbvio, mas existem passos claros e direcionados que faz com que você não enganche nessa jornada. E é por isso que eu estou aqui. E eu quero já, agora, né, compartilhar aqui o meu conteúdo com vocês. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Masterclass de hoje, né? Uma das coisas que eu percebo que muitos de vocês têm sede, têm vontade, é de cumprir o próprio papel. Eu sei que muitos de vocês saem de casa pensando assim: meu Deus, eu hoje vou sair daqui, vou cumprir com o meu papel, mas no final do dia eu estou tão cansado, eu já gastei tanta energia, eu já não sei mais o que fazer. Muitos de vocês ficam pensando: mas se eu desistir, onde é que eu vou chegar? Mas se eu não fizer a minha parte, onde é que eu vou chegar? Então, muitos de vocês buscam cumprir com o papel de vocês, mas gastam tempo e energia demais. E o que está fazendo com que isso aconteça? Tessia, por que você está trazendo essas sacadas aqui? A primeira coisa, gente, que eu gostaria, nesse ponto, de dizer para vocês é que, se você falhou em algum momento de tentar dar conta de tudo. Já aconteceu com alguém aqui? De acreditar que todo mundo que precisa de trabalho vai ajudar você. Se você falhou,
Se você passou por isso, eu preciso dizer a você, não é verdade. Você não falhou. Você não falhou por acreditar. Por que, Tess, eu não falhei? Porque era o que você sabia. A partir do momento que eu não sei o que fazer, a partir do momento que só é isso que eu consigo entregar, não tem muito o que fazer, né? Essa é a minha, é o que eu tenho para dar, esse é o que eu tenho para entregar. O que é uma falha, né? Não, não é uma falha. Então, assim, existem muitas coisas, gente, muitas coisas aqui, muitas informações, existem muitos mitos sobre esse assunto que faz a gente ficar até confuso, sabe? E isso impede muitas pessoas de ter sucesso na sua gestão. E eu quero aqui me comprometer de quebrar alguns mitos com vocês. Tá? Assim, como assim quebrar alguns mitos? Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir bater as metas de vendas com as pessoas da sua equipe, eu quero te convidar nesse momento para colocar essas preocupações de canto, de lado, nesse momento, tá? Deixa essa preocupação. Você precisa, lógico, de um método claro, né, de alguém que já viveu na pele tudo isso e te dê clareza dos pontos de melhoria de onde você certamente possa estar errando, né? Muitos ficam dizendo que as pessoas não são comprometidas e que só querem emprego, mas não querem trabalhar. Existe essa lenda também, existe essa fala, essa crença também, sabe? Que as pessoas querem trabalho, mas não querem trabalhar. As pessoas. Mas no meu negócio, já viu isso? Mas no meu negócio isso é diferente. No meu negócio não é desse jeito. Gente, não é fácil para ninguém, tá? Isso são crenças que, se você não colocar de lado, você vai vivê-las repetidamente, várias vezes, incansavelmente, não vai sair desse ponto específico. A primeira coisa que eu quero que você, né, se comprometa é em acreditar que você pode ter sim um resultado diferente e fazer um resultado diferente. A segunda coisa que eu preciso que você acredite é que as pessoas que vão até você, elas não saem de casa para falhar. As pessoas que disseram sim para a sua gestão, para a sua loja, para a sua liderança, essas pessoas, elas saem de casa para vencer. Então, porque essas pessoas não querem trabalhar, elas querem, mas elas precisam de comando. Precisam de comando. E se você, como dono de loja, não está comandando essas pessoas, quem está comandando? Perceba que, se você não é o comandante, se você não é o líder, você é um liderado. Se você não lidera a sua equipe, eu hoje, alinhando esse conteúdo para entregar para vocês aqui na Masterclass, eu até fiz essa postagem. Se você não está liderando a sua equipe, você está sendo liderada por ela. Então, não é que a equipe não quer nada com a vida, não é que as pessoas que disseram sim para vocês são descomprometidas. Não! É porque talvez você esteja esperando as coisas acontecerem através dos esforços deles, sem um direcionamento. E talvez meu empresário, com todo amor, lhe falo. Talvez você seja aquela pessoa que esteja sentado ou sentada, esperando as pessoas se desenvolverem, esperando as pessoas levar a solução para você. E é óbvio, óbvio que isso não vai acontecer. Claro que não. Isso não vai acontecer. Ou seja, é você, meu líder, que tem que dar um passo à frente. E como você, muitas das vezes, acaba não fazendo o seu papel, não liderando o time, não comandando o barco, o que acontece? Você tem que justificar. Como? Como é que você justifica? Culpando a equipe. Dizendo o quê? Que as pessoas querem trabalho, mas não querem trabalhar. E não é assim que funciona. Você tem que estar um passo à frente. O papel do líder é ir na frente, abrindo o caminho. O papel do líder é ir na frente, fazendo o que tem que ser feito. Para que, Tessia? Para que ninguém fique para trás. Para que nada impeça essa pessoa de seguir na jornada. Esse é o papel do líder.
O papel do líder não é entrar no campo e ir dar o chute lá na bola para fazer o gol, mas treinar a equipe antes. E eu quero que vocês comecem a refletir agora como você tem feito, como você tem agido, reagido a tudo isso. Como você hoje faz para que as pessoas da sua equipe, do seu time, digam assim: ah, eu tenho um líder que abre o caminho para eu passar. Ah, eu tenho um líder para abrir o caminho para eu passar. Gente, eu aqui no Instituto, estou falando isso para vocês e estou sentindo isso na pele, tá? Nós abrimos agora, recentemente, né, aqui, a construção, o momento de construir, né, um setor comercial, estou colocando aqui para entrar rapidinho, e aí o que que acontece? Nesse setor comercial, a gente viu, né, a necessidade de desenvolver as pessoas. E para quê, Tessia? Você tem que desenvolver as pessoas para que as pessoas possam estar preparadas para fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque essas pessoas não vêm pronta. Essas pessoas, elas não vêm sabendo como é que eu quero que as coisas aconteçam. Elas nem sequer desconfiam, posso dizer assim, sabe? De quais são os passos que elas têm que dar. Deu para entender, gente? Então, eu quero que você, nesse momento, faça uma autorreflexão. Como é que você hoje é, faz para garantir que as pessoas sabem o caminho que tem que seguir? Como é que você hoje faz para garantir que a promessa que hoje você faz através da missão da sua empresa seja cumprida? Como é que hoje você faz para que a pessoa que está lá tenha a clareza do que você espera dela? O que é que hoje você faz? Então, eu quero que você expanda sua mente nesse momento e perceba o poder que você, quanto líder, tem de fazer as coisas acontecer através das suas ações, através das suas decisões, através do seu olhar clínico, que a maioria não, a maioria não tem. Então, se você hoje, né, se você hoje é essa pessoa que quer fazer diferente, que quer ter um time engajado, né? Que bate meta, você quer ter uma pessoa no seu time que esteja comprometido com o processo, que esteja comprometido em fazer a diferença dentro da empresa. Eu preciso que você esteja aberta aqui a escrever o que eu vou compartilhar com vocês. Escrever, tá? Eu quero que vocês tenham a visão de águia, né? Uma das coisas que eu falo muito para os meus líderes é: o papel do líder é olhar para a floresta e enxergar a árvore. Olha só, gente. O papel do líder é olhar para a floresta e enxergar a árvore. Isso é muito forte. A partir do momento que você olha para a floresta e não só enxerga o verde, mas você enxerga a árvore na sua individualidade. Você enxerga a árvore, e eu, quando trago a árvore, é a situação, é o problema, é o teu colaborador que precisa de um olhar mais refinado em relação aos pontos de melhoria dele. E você começa a perceber que você não é a pessoa que vai tratar todo mundo igual, que cada um tem que ser tratado de acordo com a sua necessidade. Necessidade. Vai ser tratado de acordo com o quê? De acordo com as suas possibilidades. Tem pessoas que vêm com mais forças, tá? Tem pessoas que vêm com mais possibilidades de entrega, que têm uma mente mais aberta, tá? Tem pessoas que vão até te ajudar a pensar quando chega. Tem pessoas que vai esperar o comando do início ao fim, que vão temer abrir a boca para não falar bobagem e não serem demitidas, porque não se sentem prontas para compartilhar, para entregar a você algo que contribua para a empresa crescer. E você, quanto gestor, quanto líder, tem que saber identificar as
debilidades de cada um, assim como também os pontos positivos de cada um. É enxergar a árvore, é olhar para o todo. Oi, Igor, tudo bem? Galera que está aí no Instagram, tá? Vem aqui para minha sala secreta. Fala aí, eu quero, e a minha equipe vai mandar para você o link da sala secreta para que você venha para cá e acompanhe os slides, tá joia? Vem para cá que aqui é bom. Então, gente, é isso que eu quero que você perceba, sabe? A partir do momento que você derruba a crença de que as pessoas querem trabalho, querem emprego, mas não querem trabalhar. A partir do momento que você derruba a crença de, mas no meu segmento, Tessia, gente, nós temos, através do Instituto, donos de clínicas, pessoas que trabalham com mecânica, pessoas que trabalham na área de dentista, né? Pessoas que trabalham na área de vestuário, de moda, pessoas que trabalham na área da medicina, presentes, pessoas que trabalham com moda infantil, moda adulta, quero dizer, com vários segmentos. E no final, por trás de tudo, tem o quê? Pessoas e processos. Pessoas e processos que vão gerar o resultado. Então, se você não crê, né? Se você não é a pessoa que olha e diz onde é que está a solução, o que é que eu posso ver aqui que pode ser melhorado, você deve estar contando uma historinha, justificando para não ter o resultado que você merece ter. Está fazendo sentido para você, gente? Coloca aí no chat se está fazendo sentido para vocês, tá? Que eu quero que vocês entrem em congruência com o que eu estou trazendo aqui. Bacana? Compartilhando a minha tela com vocês. Compartilhando. O que é que eu quero aqui, né, gente, nessa masterclass? Eu quero me comprometer com vocês. Eu me comprometo 100% com o seu resultado. Pois eu já estive na sua pele, não foi um dia nem de dois, e já ajudei mais de 2.000 donos e gerentes de loja e outras empresas também, né? Com a nossa missão, né? De fazer com que eles construam um time engajado, que batam meta de vendas e cresçam continuamente. Entende? Então, eu sei o que é passar pelo que vocês podem estar passando, querendo melhorar, dar um passo à frente. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Eu sei que você tem o sonho de ter as pessoas certas no seu time. Tem ou não tem? Coloca aqui, levanta a mãozinha quem tem, né? E que te ajude a crescer. E eu quero te mostrar como fazer isso nessa masterclass aqui, né? Nós temos um objetivo aqui, lógico, né? Quando eu falo de time engajado, eu lembro de mãos dadas, né? Eu lembro de integração, eu lembro de cultura focada no único objetivo. No único objetivo. Todo mundo quer aquilo. Quando eu lembro de time engajado, é pessoas na mesma página. É aquela pessoa que faz o papel dela e automaticamente a outra que está lá já está esperando que alguém passe o bastão para ela dar continuidade. Isso é um time engajado, né? E o nosso objetivo aqui nessa Masterclass era direcionado para ajudar dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Tess, que tipos são esses? Primeiro, donos e gestores de loja iniciantes, mas que tenham pelo menos 3 funcionários para liderar. Se você é uma pessoa, é um profissional liberal, nós não conseguimos ajudar você ainda através das nossas mentorias, mas sim, aqui na Masterclass vai cair ficha, nos nossos conteúdos que você deve estar acompanhando, cai ficha, mas para que você, com muita eficiência, tenha maiores resultados, é fundamental que, no mínimo, você tenha 3 funcionários. Esses 3 funcionários vão conseguir, né, ajudar você a crescer e fazer com que você cumpra com o seu papel de gestor de loja. E tem uma pergunta que diz assim, Tessia, é crescer para contratar ou contratar para crescer? Lógico que depende do segmento, mas é aquela coisa. Eu posso até ir longe, né?
eu posso até ir longe, eu posso até chegar mais rápido, né? Mas para que eu, de fato, cresça com consistência, eu preciso de cabeças pensantes junto comigo. Eu preciso de pessoas que pensem como fazer a empresa melhorar cada vez mais e que me ajude a pensar fora da caixa. Então, é óbvio que quando eu tenho pessoas que me ajudam a crescer, eu consigo assumir com mais velocidade o meu papel de gestor. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, essa masterclass é para esses donos de gestores iniciantes, mas também para pessoas mais experientes, viu? Pessoas mais experientes vão conseguir identificar o porquê dos seus gargalos e resolver com precisão aí o que está faltando. Porque muitas das vezes olha tanto para onde? Olha tanto para o resultado, resultado, resultado. Eu quero resultado. O que é que eu vou fazer para ter resultado? Vou dar mais desconto, vou fazer mais uma promoção, vou dar mais desconto. Gente, calma. Se a tua loja é posicionada como a loja que só dá desconto, as pessoas só vão te procurar porque você dá desconto. E você não pode simplesmente se limitar a querer viver essa verdade. Verdade que você criou. Então você tem que parar e respirar e dizer: como é que eu vou sair dessa bolha? Nos últimos anos, gente, nos últimos anos eu tive uma chance incrível, incrível no mundo corporativo. Muito, últimos anos, como assim, Tess? Por mais de 20 anos. Eu tive uma experiência extraordinária no mundo corporativo. De quê? De errar e acertar. Eu tive a chance de errar e acertar, conduzindo times de gestores, times de vendas, e também pude ajudar donos de pessoas nos últimos donos de lojas, né, e gestores de lojas nos últimos 4 anos para cá. Só que nem sempre foi assim. Há uns 12 anos atrás, eu vivia exatamente um dilema muito parecido com o de vocês. Não tinha pessoas comprometidas, na minha percepção, não tinha, só vivia apagando incêndio. Se eu não fosse lá fazer, ninguém fazia como eu queria que fosse feito. Muitas das vezes envolvido, não sei se é o problema de alguém aqui, envolvido com fofoca, sabe? Com assuntos que tiravam a gente do foco e não levava a gente para lugar nenhum, apagando incêndio, muito retrabalho, fazia, parava, tinha que fazer de novo. Olha só, me diga um negócio desse. Então, há uns 12 anos atrás, ou um pouco mais, eu me fiz esse dilema. Até eu ter que fazer o quê? Entender que para poder eu ter novos resultados, eu precisava aprender coisas novas. Para poder chegar no outro nível, para poder eu pensar fora da caixa, eu precisaria aprender a desaprender para aprender de novo. Gente, eu acho que merece aí, né, vocês escreverem, tá? Gente, foi só uma pausinha aqui do que está acontecendo. Se você quer acompanhar nossa Masterclass, chama lá no direct, pede à minha equipe o link do Zoom e vem para a sala, tá bom? Beijo! Encerrando aqui. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Muitas das vezes você está tão envolto, você está tão. Como é que eu posso dizer? Enfeitiçado pelo que você já sabe, que você não consegue olhar para os lados. E, gente, é terrível quando você vive essa síndrome. Por quê? Porque você não consegue avançar, você não consegue agir de uma forma diferente, você não consegue ter resultados diferentes. E o problema vai estar sendo sempre de quem? Do outro, do outro, do outro. É o outro que tem que mudar, é o outro que tem que melhorar, é o outro que tem que fazer, é o outro que tem que executar. Será que tudo é o outro? E eu me sentia, né? Eu me sentia muito mal, eu me sentia sobrecarregada. Eu era a pessoa que tinha que fazer as compras, que tinha que fazer o balanço, que tinha que fazer a lista dos clientes que tinha que ligar para abordar, que tinha que fazer, que escolher as peças que ia para a campanha, que tinha que fazer o jogo interno, que tinha que conferir e fazer as vitrines da loja. Olha só para isso, gente. E tinha que olhar se a loja estava organizada, limpa, como deveria, né? E se não tivesse, muitas das vezes eu ia lá e fazia no lugar.
quantas das vezes, gente, eu não me via com um monte de coisa para fazer e onde era que eu estava? Estava lá na vitrine, fazendo a vitrine da loja. Por quê? Porque ninguém fazia como eu fazia. Só que quando dava às 18 horas, 18h30, todo mundo ia embora. E onde eu ficava? Onde eu ficava? Na loja, terminando de fazer o meu papel. Eu tirava o tempo, o horário para fazer as coisas dos outros, porque eu achava que ninguém era capaz ou que ninguém saberia fazer. Por quê? Porque eu poderia muito bem testar, eu poderia muito bem substituir o funcionário, mas não. Eu ia lá e fazia no lugar das pessoas. E quando era no final do expediente, as pessoas iam embora e eu ia fazer a minha parte, o meu papel. E aí se via eu, como gestor, trabalhando 10, 12, até 14 horas por dia, para poder dar conta da demanda. Alguém já viu isso acontecer? Alguém já viu? E como eu me sentia? Eu me sentia carregada, eu me sentia atarefada, eu me sentia cansada, eu tinha dificuldade, gente, de entender as pessoas e delegar as tarefas. Por quê, Tássia? Porque eu sempre acreditei que só eu sabia fazer. E, gente, você pode perguntar a qualquer pessoa, até hoje, da minha equipe, né? Eu meio que brigo com essa certeza, porque hoje eu sei que essa certeza vem da minha dominância, sabe? O dominante, ele é fazedor. O dominante, ele é executor. O dominante, ele não deixa para fazer amanhã, ele vai lá e faz agora. Ah, fulano não fez? Eu vou lá e faço. E quando eu entendi de perfil, e por entender de perfil, isso me dá muita clareza que quando eu me vejo fazendo isso, é o meu perfil gritando, é o meu workaholic dizendo, vá lá que você faz rápido, vá lá que você faz rápido. Então eu tinha dificuldade de entender que as pessoas precisavam do tempo, mas eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ensinar, eu tinha que mostrar o caminho, eu tinha que chegar e dizer bem assim, olha, vai por esse caminho aqui, olha, vai por aqui, olha, vai por esse lado. Olha, o primeiro passo que você tem que seguir é esse e esse. Eu tinha essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade. E quando eu parei, respirei, eu disse: epa, vamos lá, respira, eu já sei o caminho certo. Eu já sei por onde eu tenho que ir. E eu digo a você, gente, o que eu internamente, de fato, desejava alcançar era ter o quê? Um time focado. Focado nos resultados, comprometido, que amasse fazer o que fazia, como eu amava. Era isso que eu queria. Só que eu não conseguia fazer com que as pessoas percebessem como fazer, o que fazer. E o que eu tentei fazer que não deu certo? Primeiro, contratar pessoas de confiança. Primeira coisa que eu tentei fazer foi contratar as pessoas de confiança, e essas pessoas de confiança, ela vinha de um caminho. Qual era o caminho? Indicações. Indicações de amigos, de parentes, até parentes, muitas das vezes. Mas essas pessoas, porque até aí tudo bem, tá? Até aí tudo bem. Eu tenho empresas familiares que trabalham muito bem, né? Entre parentes. Sabem muito bem distinguir o seu papel. Porém, tem outros que já tiveram danos e é melhor, né? Não ir por esse caminho, tá? Mas é o que eu quero lhe dizer. As pessoas vinham, mas as pessoas eram pessoas que não tinham o perfil adequado para o cargo. E aí, o que que acontece? Eu acabava atrasando mais ainda o sucesso da minha empresa. A pessoa do caixa falava demais, a pessoa da venda era calada demais, não reagia. A pessoa do administrativo, totalmente o que é influente, sabe? Totalmente fora de foco. A pessoa que estava na parte do comercial, totalmente envergonhada, sabe? Introvertida. E eram pessoas de confiança, mas o perfil não era adequado. E eu quero que nesse momento você comece a refletir como é que está aí as escolhas das pessoas que vão ajudar você a bater meta. Por quê, Tessia? Porque tanto na parte de administração como na parte comercial, isso aqui tem que e deve ser levado a sério.
Você não pode burlar esse passo. Porque o segredo dos donos de loja que batem metas, eles têm a clareza do poder que tem a pessoa que ama e é feliz no que faz. Olha só. E a pessoa que ama e é feliz no que faz, né? Lógico que tem toda a parte de comportamento, mas o que eu quero dizer é aquilo que ela está fazendo flui e está em congruência, tá? Com a tarefa dela, né? Com o comportamento natural dela. Ou seja, ela acaba se apaixonando pelo processo, independente dos seus esforços quanto dono ou não. Então, eu fazia isso errado. E isso eu fiz o quê? Corrigir. E eu revelo aqui, gente, os meus sentimentos diversos. Eram vários sentimentos envolvidos. Sentimento de incapacidade, sentimento de tristeza, sentimento de... eu me senti incompetente, cansada e até descrente, sabe? De que as pessoas queriam realmente algo, sabe? Com a vida, com a empresa, comigo. Mas eu fui persistente. Eu fui persistente por quê? Porque eu tinha que perceber que algo estava errado, algo estava fora da caixa, né? Foi por isso que eu disse aqui agora há pouco, o poder que tem você aprender a desaprender para aprender algo novo. E eu até peço a você nesse momento, você que está aqui nessa Masterclass, olha para a tua página. Eu espero que você esteja com uma página em branco, tá? Olha só, uma página em branco. Quando eu falo página em branco, é que se você vir com a sua página preenchida de conhecimento, você não vai conseguir abraçar, você não vai conseguir internalizar o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, né? Então, assim, eu quero que você observe. Por quê? Porque eu precisei parar e dizer: tem alguma coisa que eu não sei e que eu tenho que aprender. E que eu vou aprender. Eu parei e disse isso. Alguém há de me ajudar onde é que eu estou errando. E é esse segredo que eu quero revelar aqui com vocês, né? Por quê? Porque ao descobrir o jeito certo, foi uma explosão, gente. E tudo mudou. Tudo mudou o quê? Por que tudo mudou? Téssia, vamos lá. O que foi que aconteceu para que tudo mudasse? Primeiro, gente, eu pensava que as coisas funcionariam de um jeito e eu percebi que para poder funcionar eu tinha que ter pessoas congruentes com o cargo. E eu quero que você comece a fazer uma autoanálise agora. As pessoas da sua loja estão congruentes com o setor que elas estão trabalhando? Perceba, perceba. As pessoas que hoje estão no setor de vendas, a tua venda é o quê? A tua venda é reativa, a tua venda é emocional. O cliente ele chega lá e ele quer comprar. E ele acha pela emoção, quando você diz, olha que blusa linda, olha só esse cinto maravilhoso, essa bolsa, eu estou alucinando. E a cliente, ela não precisa, caraca, da bolsa, ela não precisa do cinto, mas ela leva. Então, olha para a tua realidade. Se tu tem esse tipo de venda, a tua venda ela é emocional, é uma venda reativa. As pessoas reagem. De acordo com o quê? Com as habilidades que o vendedor aplica na hora das técnicas de vendas. Ela reage positivamente. Então, você tem que parar e pensar. Por quê? Porque se você tem esse tipo de venda, acredite, o seu vendedor, ele tem que ter um perfil muito mais falante, comunicativo, influente, sabe? Meio que vai para cima, faz amizade com facilidade, se relaciona com facilidade, tem entusiasmo. Tu tá entendendo isso? Então, se você hoje sabe disso que eu estou dizendo e tu percebe que as pessoas que estão na tua loja hoje não têm congruência com esse comportamento, algo tem que acontecer. Por que, Tássia? Porque eu tive essa percepção. Quando eu vi que quem estava no meu caixa era influente, quem estava nas vendas tinha um comportamento. E eu tive que fazer o quê? Mudar. Eu tive que tomar a decisão de mudar. Mudar pessoas de lugares, mudar pessoas de lojas. Olha só, quem estava numa loja X, eu botei para Y, porque era uma rede de lojas, né? E você tem que ter essa percepção.
de que talvez você tenha aquela pessoa que ela é comprometida, mas ela não está adequada no setor e você precisa divulgar, porque ela tem muito mais potencial em outro lugar na tua loja. Avalia, avalia. Quando eu comecei a perceber, gente, as mudanças que eram necessárias implantar, eu consegui enxergar as dificuldades tanto de dentro da minha loja quanto de fora. Por quê? Porque existem fatores internos e existem fatores externos. Os fatores externos é política, é governo, é clima, né? Clima, crises, são coisas que eu não consigo acessar, não está no meu poder. Não está no meu poder, tá? Ah, sei lá, vou alucinar. Tá chovendo, o cliente some. Né? O pessoal diz, está chovendo, o cliente sumiu. Então, eu não tenho como dizer, pelo amor de Deus, manda o sol, pelo amor de Deus, tira essa. Não tenho como, não tenho poder. Então, esses são fatores externos, tá? Agora, tem também os fatores internos. Esse eu mando. Os fatores internos diz está ligado ao quê? Ao conhecimento que a minha equipe tem que ter para fazer o que tem que ser feito. Como é que está o conhecimento? E eu comecei a avaliar. Por quê, Tessia? Porque eu era uma pessoa que não gostava de estudar, de ler, de fazer curso, treinamento, mentoria. Eu era avessa a isso. Por quê? Faltava em mim humildade. Eu achava que eu já sabia de tudo. Eu não sabia de nada. Nada. E quando eu sentei para aprender, eu comecei a perceber quais eram as dificuldades internas da minha loja. Quais eram os pontos de melhoria que estava no meu poder para poder ajustar as coisas. E eu comecei a ver o quê? Que o meu colaborador não tinha um conhecimento claro do que ele deveria fazer. Gente, eu vou ser muito franca com vocês. Eu cheguei a um ponto de passar por uma situação e eu vou abrir aqui o meu coração para vocês. Vou abrir o meu coração para vocês. Eu uma vez contratei um funcionário e eu fui demitir esse funcionário. Fui demitir esse funcionário, tá? Ele estava no período de 3 meses, não tinha engatado, né? Não tinha desenrolado. Eu chamei ele para conversar, e quando eu chamei, ele disse, olha, hoje está fazendo os 3 meses, tal, e eu não vou continuar com você, a gente vai quebrar o seu contrato, porque eu vi que você não se adequou. Aí ele olhou para mim e disse assim, como assim eu não me adequei? Mas você não me ensinou nada. Eu fui colocado lá, do lado da outra caixa, que não tem um pingo de vontade de me ensinar, porque ela não quer que eu aprenda, porque só ela tem que saber, porque ela está com medo de eu tomar o lugar dela, e simplesmente eu vou sair porque ninguém me ensinou nem me deu o conhecimento que eu queria ter. Gente, foi um tapa na minha cara. Olha só. E eu já no processo de desenvolvimento, viu? Eu olhei para a cara dele e disse bem assim: você está certo. Ele chega, teve um susto, vermelho, que só um camarão. Eu disse, você está certo. Aí ele já estava, sabe, como se fosse assim: eu não vou levar desaforo para casa, mas estava com medo. E quando eu o apoiei, eu tive a coragem de trazer a humildade, reconhecer o meu erro, ele tomou um susto. Você está certo. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu não entreguei para você o mínimo que você precisava. Eu delarguei para outra pessoa e eu não acompanhei. Então tá tudo bem. Você vai ficar. E eu lhe digo, nos próximos 3 dias, eu vou lhe dar o passo a passo, e eu mesmo vou estar do seu lado e vou ensinar o que é que você tem que fazer, o que você tem que aprender, como você tem que executar. 3 dias. Por enquanto, eu quero que você vá para o setor aqui, faça isso, isso e isso. E aí, o que foi que eu fiz? Tirei ele do caixa. Coloquei ele no dia seguinte, será o final do dia, porque eu sempre gostei de fazer o desligamento no final do dia. No dia seguinte ele chegou, eu direcionei ele para algumas atividades e eu comecei a construir o passo a passo, o processo desenhado, da hora que ele chegava, da hora que ele sentava, que ele ligava o computador, até o final do dia, onde ele fechava o caixa, transferia o fundo de caixa, lançava o caixa para o caixa principal, né, o caixa mãe. Eu fiz todo o processo, gente, todo o processo eu desenhei.
fui no Excel, né, velho de guerra, e fiz todas as anotações do que ele tinha que fazer, como fazer, onde fazer. E não chegou os 3 dias, eu acredito, com 2 dias depois, pulando um dia no outro, eu virei madrugadas desenhando aquilo. Eu sentei com ele, bati em tudo. O que eu quero dizer para vocês, esse rapaz, ele se transformou numa pessoa promovível. Ele se tornou um dos meus melhores caixas. Esse rapaz, ele foi promovido a vendedor e se transformou em um dos melhores vendedores, chegando isso mais ou menos em 2015, 2014, 2015, ele fazia, ele fazia cerca de R$ 200.000 em vendas por mês. Em vendas por mês, esse cara chegou, esse rapaz chegou, essa pessoa chegou. Entende isso, gente? Então, o que é que acontece? Se eu tivesse desistido dele, se ele tivesse ali, vindo até a mim, e eu não tivesse tido a humildade de reconhecer o meu erro, eu não teria tido a oportunidade de ajudar e de ser ajudada por aquele rapaz. Por que, Tessia? Você ajudou? Claro. Ele comprou casa, comprou moto, realizou vários sonhos, vários objetivos na vida dele, enfim, né? Na jornada. E foi transformador, mas ele também naquele dia me mudou. E eu percebi, gente, e tem uma frase que eu trago que é eu só sei que nada sei, e eu percebi o poder que tem ali, o poder que tem ter o processo para desenvolver a sua equipe. E eu reconheço. Por quê, Tessie? Por que você está dizendo isso? Por quê? Porque eu negligenciava esse passo. Eu negligenciava, eu simplesmente achava desnecessário. Fazia, mas tipo assim, sabe? Então, veio um pensamento, sabe? Do poder que se tem, sabe? Se dar a liberdade, né? E a coragem de desaprender para aprender coisas novas. De sentar e buscar conhecimento. Por quê? Porque os resultados que eu tive depois disso foram inúmeros e é por isso que eu estou aqui hoje, para conversar com vocês, sabe, dessa masterclass. Porque eu disse, poxa, eu era aquela pessoa que batia meta um mês e ficava 2 ou 3 meses sem bater meta. Eu não sei se alguém já viveu essa realidade. Eu era essa pessoa, gente. Eu batia meta um mês e ficava 3 meses sem bater meta. 3 meses sem poder estar apagando incêndio, resolvendo conflitos, fofoca e tantas outras coisas que me tiravam mais. E eu percebi que criar e orientar a minha equipe através dos processos mudava o meu jogo. Eu tive que ter esse insight, passar por isso que eu passei. E hoje, o que eu quero falar aqui hoje com vocês é justamente sobre isso. Se você hoje comete esses erros que a gente vai conversar agora, você certamente está tendo dificuldade de bater meta. Olha só. E eu quero que você pare de uma vez por todas de cometer esses erros na sua loja, para que você comece a dobrar suas vendas. Por quê, Tessia? Porque, primeiro, se você é uma pessoa que orienta a equipe sem ter processos, você está perdendo tempo. Primeira coisa aí, anota a sacada, vai, anota a sacada. Primeiro erro. Se você é um dono de loja, um gestor que orienta a equipe, você está orientando para onde? Para um abismo. Para um abismo. Se, se tem que fazer isso, certo? Vai fazendo, vai fazendo. Como assim, amiga? Como assim, amigo, vai fazendo? É você que tem que mostrar todo o processo. Onde começa, qual é a jornada, até onde vai. Eu coloquei essa figura aqui de fundo, que mostra claramente vários processos desenhados de todos os esquemas, com fluxogramas, gráficos, passo a passo. E eu não estou dizendo que você tem que ser um expert, vamos dizer assim, em Excel, em programas digitais. Você pode até ter um papel na mão e começar a dizer, ó, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. A partir do momento que você mostra o passo a passo e como a pessoa tem que fazer em cada passo, você está desenhando o processo para ela.
Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo é estar orientando a sua equipe sem ter esses processos. E eu já pergunto e coloca aí no chat para mim, os processos das suas vendas, eles estão desenhados? Os processos do teu financeiro, do teu administrativo, do teu setor de logística, do teu setor de marketing, que mais? Da tua liderança, o teu processo de feedback, o teu processo de análise de indicadores, eles estão desenhados? Sim ou não? Coloca aqui no meu chat, vai. Coloca aqui no chat. Coloca no chat e reflete. Por quê? Porque se você não tem um caminho desenhado para essa pessoa passar, para poder chegar no objetivo, talvez você esteja orientando essas pessoas a irem para um abismo. Caraca, Tessia, isso é muito forte. Gente, eu estou mentindo. Quantas das vezes você não deve estar se pegando no seu dia a dia, fazendo algo, e de repente a pessoa diz bem assim: ah, eu não sabia que era desse jeito que você queria que eu fizesse. E você para assim e diz: poxa, e agora? Eu fui tão clara, será que você foi clara? Será que você não esperava que a pessoa adivinhasse como é que você queria que ela fizesse? Será que realmente tá exposto, tá desenhado em algum lugar o jeito que você quer que as coisas aconteçam? É isso que eu quero que você comece a pensar, comece a avaliar, porque quando o processo ele está desenhado, quando o passo a passo ele está desenhado, você tende a não ter que parar para estar apagando incêndio, meu amigo. E aí eu quero que você pare e reflita ao longo do dia. O teu tempo, a tua energia, ela é mais dedicada a apagar incêndios, a resolver conflitos, problemas, ou de fato a focar na solução, a desenvolver pessoas, a enxergar, a olhar, lógico, olhar para a árvore, né, de fato que está lá na floresta, ao invés de estar enxergando a floresta e não enxergar nada, só um monte de coisa verde. Isso aqui é um processo. Se você está aqui, lógico, você tem uma equipe de vendas, eu acredito e confio nisso. Se você achar que é óbvio, que você sabe que existem os passos da venda, e esses aqui são os passos. O processo é muito óbvio. O marketing faz o papel dele, esse marketing faz o papel dele automaticamente. Os clientes vêm até a loja por vários canais, entre em contato com o consultor de vendas, seja online, seja presencial. Ele fala com alguém da loja, acredito que seja o consultor. Quando o consultor de venda fala com essa pessoa, a venda acontece, seja a pessoa vindo até a loja, seja por pedido por telefone, o pedido por telefone. Automaticamente a venda acontece, e quando a venda acontece, toca o sino. Uhul! É assim, não é? Isso aqui é um processo. E aí eu pergunto, veja, se o marketing não faz a parte dele, como é que ele vai passar o bastão para a loja? Como é que, se você não deixa claro de como o marketing tem que fazer o papel dele, você vai prejudicar o consultor de vendas. E se o consultor de vendas ele não está apto, não está treinado, capacitado, ele não tem clareza das técnicas, dos processos que ele tem que executar ao longo do dia, automaticamente ele não vai ter força, ele não vai ter poder de fechar a venda. E a venda, infelizmente, não vai acontecer. Por quê? Porque ele tentou fazer do jeito dele, não existia um caminho. Existia um caminho que levava ele para um abismo. Você não deixou isso claro. E, por consequência, não teve como tocar o sino. Vai lá na lista da vez e coloca o quê? Ah, estava passeando, farofando, só olhando. E tantos adjetivos que geralmente acabam colocando, sabe? Para justificar o fracasso da equipe. Por quê? Porque não existe nenhum processo desenhado. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, os donos de loja que falham e fracassam, eles orientam a equipe sem ter processo.
Ele precisa, olha só, gente, ao invés de ele ser um comandante, ele é um comandado. Em vez de ser líder, ele é um liderado. Por quê, Tássia? Porque ele está toda a hora, todo momento, tendo que equilibrar os pratos e entender como é que cada um está agindo de acordo com as suas percepções. Imagine só, eu costumo dizer o seguinte: quem não tem agenda, vira agenda dos outros, anote. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Quem não tem processo em loja, acaba virando e vivendo o processo que a equipe constrói. A questão é que, se você tiver 10 pessoas na sua loja, são 10 processos diferentes que você vai ter que se adequar. Não seria mais fácil tu ter um e ele se adequar ao seu processo? Perceba se faz sentido, perceba. Porque esse é o primeiro problema. Se você é um dono de loja, não está batendo meta, não está dobrando as vendas, é porque certamente você não tem um processo desenhado. Esse é o primeiro, tá? Até esse. E o segundo problema? Tem um segundo? Tem, gente. O segundo problema é não se ater aos indicadores. Não ter intimidade com os indicadores da loja. Se você é dono de loja, se você é gestor de equipe, trabalha com vendas, é inadmissível você não ter a clareza de quantas pessoas entraram na sua loja, quantas pessoas foram conectadas todos os dias através das pessoas que compõem a sua equipe. É inadmissível não saber. Você não tem clareza de quantas conversam, qual é a conversão da sua loja. A cada 10 pessoas que entram, quantas compram? Quantas vão para o concorrente sem comprar? Porque os indicadores, que nós chamamos de KPIs, né? Key Performance Indication, ou seja, são os indicadores de performance do seu negócio, ele dá a clareza do que você tem que fazer para poder você ir para o próximo nível. Caraca! No MGL, Mentoria para Gestores de Loja, nós temos todo um módulo só falando de avaliação dos indicadores de loja, avaliando toda a parte de venda média. Você sabe o que são venda média, gente? Vocês têm clareza do que é venda média? Itens por venda, valor por produto. Muitas das vezes eu vejo vendedores desesperados, dizendo que o gerente dele, o empresário, né, o dono, o chefe, cada um fala do seu jeito, só vive dizendo que ele precisa se esforçar. Chega na minha caixinha do Instagram, Tércia, olha, eu acompanho você. Meu chefe fica dizendo que eu tenho que me esforçar, mas eu já dei o meu melhor. Eu não sei mais o que fazer. Gente, isso é uma palavra grávida. É um comando grávido. Como assim, Tércia? Palavras grávidas, gente. Eu digo que você precisa melhorar e a pessoa vai melhorar porque ela acha que tem que melhorar. Mas ela não consegue enxergar o que está dentro da sua cabeça. Olha só. Então, palavras grávidas genéricas não leva a pessoa a lugar nenhum. Quando você chega, você esforce, você precisa melhorar, você precisa vender mais. Tá, mas vender mais o quê? Vender mais quanto? Vender mais em relação ao que especificamente? Em quantidade de peças? É em relação ao valor? Começa a perceber que são perguntas que a maioria não tem clareza, porque não tem intimidade com indicadores. Donos de loja que não conseguem aumentar suas vendas, eles estão simplesmente olhando para. É como se fosse um iceberg, entende? Imagina, gente, visualiza agora um iceberg, tá? Traz a imagem de um iceberg agora. Tá trazendo? Você sabe que o iceberg, vou até colocar aqui, né? O iceberg, ele, para quem vê, né? Começa, começa a olhar, começa a olhar só o que está aos olhos, né? Ele começa a ver o que está à altura do mar, né? Ele não consegue ver, ele não enxerga até onde, né? Ou onde vai parar o que está o quê? Por baixo da água, né?
Ele não consegue enxergar, ele não tem essa percepção. Ele pensa que é só aquilo, mas é muito profundo. Então, quando uma pessoa, ela, deixa eu puxar aqui, tá, para vocês verem. Quando uma pessoa, achei, trazendo para cá, para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Olha só, gente. Quando você está aqui, perceba, o iceberg é isso aqui, ó. Isso aqui é a venda, né? Ah, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender muito mais. Ah, porque eu preciso melhorar a minha venda. Ah, porque eu preciso adicionar. Ah, porque eu preciso vender mais, eu preciso bater meta. Gente, isso aqui é o que você vê, mas os indicadores é o que está aqui, ó, embaixo d'água. A maioria das pessoas não consegue enxergar, as pessoas não veem que o que faz a diferença está aqui embaixo. Então, se você hoje, meu empresário, meu dono de loja, meu gestor, não tem intimidade, Ajuda aqui, vá, por vá, ajuda favor, aqui. mude. Se você não tem intimidade com os indicadores, você precisa ter a clareza e trazer isso com força para a sua rotina do dia a dia. Entende? E eu não estou falando que, mas eu não quero. Não é questão de querer, é pensar fora da caixa. E tem um terceiro erro. Terceiro erro dos donos de loja, dos gestores de loja, que acabam não batendo meta. Por quê? Porque não falta, porque não tem um treinamento desenhado. Falta um treinamento estruturado para a equipe que segura. Olha só. Pense como assim, gente, a venda ela tem passos. Ela tem passos desde a abertura até o pós-venda, né? Nós estamos ainda finalizando uma construção, né, que foi iniciada do Expert em Vendas, né, onde o nosso empresário, junto com a sua equipe, entra na nossa área de membros e estuda junto com a equipe cada passo de uma venda. Por quê? Porque existe um estudo da venda. Não existe. Tem gente que, a pessoa chega, quanto é tanto? Gente, perceba, errado. Existe um processo, né? Uma estrutura do treinamento que faz com que a pessoa ela acerte muito mais do que na hora do processo da venda. E você não tem um processo desenhado, você tem até o processo, mas não senta para estudar, ou você tem até o processo, mas né, não coloca esse processo em prática, você vai chegar em que lugar? Porque os processos eles são desenhados, gente, por quê? Porque a mente humana ela tende a reagir, né? Para atacar ou para fugir, porque às vezes, quando ela é acionada com gatilhos mentais, num lugar, por exemplo, como é que eu posso dizer? É, num lugar errado, né? Se você for lá no, der um Google aí, você vai ver que se colocar três cérebros, você vai ver que o nosso cérebro tem três áreas. Três áreas ou três cérebros. No nosso cérebro existe três cérebros. O cérebro reptiliano, o cérebro límbico, né? Ou o cérebro emocional, e o cérebro racional, que é o cérebro moderno, o cérebro novo. Então, lá na idade da pedra, vamos dizer assim, o homem saiu da caverna. Então, essa área do cérebro era muito desenvolvida. Por quê? Porque diariamente o homem ele saía da caverna para caçar. Só que ele ia pronto para caçar, ou seja, atacar, ou também fugir, caso um perigo acontecesse. E essa área é muito bem desenvolvida na nossa mente. Entende? Na sequência, tem o cérebro moderno não, o cérebro límbico, né? Nessa área, né, ou cérebro emocional, vamos dizer assim, é justamente onde nós tomamos decisões. Olha só, nós tomamos decisões. E na sequência tem o cérebro moderno, que é o cérebro novo, que é o cérebro racional. Então, quando o cliente
Ele chega na tua loja e pergunta o preço e você na hora responde, você está direcionando a informação para que área do cérebro? Para a área do cérebro que é reptiliano. Ali a pessoa ela vai atacar ou vai fugir. Quantas das vezes a pessoa nem respondeu para você? Nem respondeu. Deixou você no vácuo, como dizem, né? Por quê? Porque ele foi um curioso. Então, não houve uma abordagem, não houve o início de uma conversa, não houve a tentativa sequer de acionar o cérebro límbico, a área do cérebro límbico, que é a área emocional. E ali o que é que acontece? Você acaba perdendo e acaba num processo de frustração. Por quê? Porque ninguém, poxa, parece que ninguém gosta do meu produto, parece que ninguém gosta do meu atendimento, parece, mas não é, é porque o seu processo ele não está desenhado como deveria. Deu para entender? Então, Thais, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que para solucionar esse problema, você precisa, né, ter clareza desses passos. Primeira coisa que você não pode, nunca mais, eu digo até que jamais, é negligenciar, vamos dizer assim. Você não pode negligenciar esses passos, tá? É, primeiro, eu abri aqui para vocês, né? Criar e orientar a equipe através de processos claros. Como eu fiz aqui agora, como eu mostrei aqui para vocês agora. Primeira coisa que vocês têm que ter, vocês não podem mais empurrar com a barriga. Eu quero que vocês anotem agora, anote. Anote o que eu vou dizer, tá? Onde tem um problema, falta um processo. Onde tem um problema, está faltando um processo claro e específico. E você se vê muitas das vezes gastando energia. Por quê? Porque, gente, é 80-20. Você tem que fazer o trabalho, né? Na mentoria para gestores de loja, no MGL, a gente faz questão de trabalhar esses passos inicialmente no processo, para que você tenha a liberdade de focar na venda. Mas por quê? Porque, vamos lá, eu costumo dizer, e traga clareza, né? No MGL eu reforço isso, que nós temos 4 capas, tá? Anota, 4 capas. Como assim, Tessia? 4 capas? Exatamente. O gestor de loja, seja ele dono, dona ou gerente de loja, tá? Ele usa 4 capas. A primeira capa que ele usa, adivinha? Adivinha? É a capa, anote, é a capa do vendedor. Anote, capa do vendedor. Como assim, Tess? A capa do vendedor? Chega já lá. Capa do vendedor. Certo até aí? Agora, ele tem a segunda capa que ele usa. Segunda capa. E eu já quero que você até imagine e dê tons a essas capas, tá? Segunda capa é a capa do treinador. Vou até colocar aqui para vocês, ó, tá? Vê aí, ó, as 4 capas. Essa azulzinha é a capa do vendedor. A segunda, amarelinha, é a capa do treinador. E essa vermelha. A terceira capa é a capa do gerente de operações da loja. O gerente operacional. Desce o que é operação? O que é operação? Tudo que envolve a venda. A compra, a etiquetagem, a exposição do produto, receber a mercadoria, distribuir a mercadoria, fazer as vitrines, guardar a mercadoria, entregar a mercadoria, entende? Registrar a mercadoria. Tudo isso são operações. Manter a loja limpa, organizada, a limpeza, tudo isso é operação, tá? E tem a terceira capa, que é a capa do gerente de vendas. Capa do gerente de vendas. O que eu quero lhe dizer, você não consegue vestir a capa de gerente de vendas se as outras capas não tiverem ordem. Ui, caraca, essa foi. Essa foi demais.
Como assim, Tess? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer a você que se você não tiver com a sua capa do vendedor em ordem, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não tiver com a sua capa de treinador, né, amarelinha, né, em você, né, se você não a usa, você não consegue avançar. Se você não usa, né, e muitos negligenciam essa, que é a capa do gerente de operações, o que é que você tende a ocorrer? O que é que tende a ocorrer? Apagar muito incêndio, entende? Muito retrabalho. E aí o que é que ocorre? Mais uma vez, você não tem tempo para olhar para as vendas. E aí justifica porque você não dá feedback, porque você não se desenvolve quanto líder, porque você não lidera com maestria, né, as pessoas do seu time, porque você não tem tempo de treinar as pessoas do seu time, porque você não entende de indicadores, né? Não implanta uma cultura focada em resultados, uma cultura focada no resultado do cliente, muitas das vezes. Justifica. Por quê? Porque você não está usando as 4 capas. Enquanto você que é dono de loja, gerente de loja, que tem uma equipe que é focada em vendas, enquanto você não entende que você tem 4 capas para usar ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, nada de extraordinário irá acontecer. Só que a maioria não te fala. A maioria quer que você fique olhando para a capa para qual capa? Para a capa do gerente de vendas. Porém, o que não é medido não é gerenciado. Cada capa ela tem um indicador e ela tem uma meta. Atenção, ela tem uma meta. A capa, gente, para você ter ideia, a capa do vendedor, qual é o objetivo da capa do vendedor? Tá aqui. Se você está comigo, né, dá um print aí, tira uma foto agora, posta na tua rede social e me marca, vai. E me marca. Garante que você realmente está concentrado no que você está fazendo. A capa do vendedor ele tem um objetivo de converter clientes em compradores através de vendas que satisfaçam. Satisfaçam quem? Satisfaçam o cliente, satisfaçam a loja e satisfaçam o vendedor. Tem que ser bom para todo mundo. Esse é o objetivo. Mas, Tessia, por que é que eu sou gerente e tenho que usar a capa do vendedor? Porque você precisa treinar, amiga. Você precisa treinar, amigo. É você que treina a equipe. Acredito eu. Porque não dá para você, de anos em anos, esperar contratar alguém para ser seu vendedor. E mesmo hoje nós temos um expert em vendas. Eu tenho donos de loja que vem até o instituto, ele entra na nossa imersão em vendas, expert em vendas, ele pode treinar a equipe dele através já do nosso treinamento, que já está pronto e desenhado, né? E ainda tem algumas coisas para serem colocadas e desenvolvidas para aprimorar ainda mais, mas ele não pode simplesmente não entender do processo. Por quê? Porque na hora que estiver lá no campo de batalha, é ele que vai estar olhando e não sou eu. Então, a capa do vendedor, o gerente de loja, o dono de loja, ele coloca em cerca de 10% do tempo dele. Ou seja, no momento onde o fluxo está muito alto e ele precisa vesti-lo, ou no momento onde o time está desfocado, tem gente que está de férias, tem poucos colaboradores e ele precisa assumir esse papel, então ele tem que ir lá e vestir a capa, certo? Deu para entender? Até ele resolver a situação, tá? Mas não é uma capa que ele vai ter que colocar e ficar o dia todo. Por que você está dizendo isso? Tem muito dono de loja e tem muito gerente de loja que é o melhor vendedor. E eu, quanto líder, eu desenvolvo pessoas. Eu, quanto gestor, dono de loja, eu faço com que eu replico o que eu faço, né? Eu tenho que fazer com que pessoas se tornem maestras, né? Se tornem peritas como eu um dia me tornei. Então, para poder você usar a segunda capa de treinador, você precisa ser PhD ou desenvolver, né, essa habilidade para poder passar segurança na hora que você está treinando o seu funcionário mais adiante. Deu para entender, gente? Então, primeira capa que você veste é essa.
a do vendedor. E qual é as estatísticas, quais são os indicadores que eu acompanho? É o percentual de vendas em relação às metas. Eu costumo dizer o seguinte: se você é gerente de loja, tá? Se você é gerente de loja e você hoje não atingiu, nós estamos o quê? Nós estamos, mês 11, estamos encerrando o ano. Um gerente de loja, lógico que a gente avalia outros indicadores, né? Mas um gerente de loja que não bateu a meta, pelo menos 8 meses ao longo do ano, é um potencial gerente que precisará ser substituído. Porque como é que eu tenho um gerente de loja que conduz uma equipe, não se desenvolve, não treina, não se capacita, não se modela e simplesmente me entrega um resultado medíocre? Lógico, ressalva aqui, eu tenho, lógico, que avaliar as possibilidades. Se a meta é uma meta smart, se essa meta está enquadrada realmente, né, ela é realmente possível, né? Porque tem metas que são surreais, né, não existe, são muito fantasiosas. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas se é uma meta que está enquadrada, é uma meta smart, ela é possível de acontecer. E o gerente, ele tem durante um ano 8 meses são somados, que ele não bate. Gente, ele tem que bater pelo menos 8 meses. Até ser mais meio a meio. Para mim, um gestor mediano é medíocre, né? E eu vou ter que parar para saber qual é a decisão que eu vou tomar. O que é que eu vou fazer com esse gerente? Eu vou desenvolver ele? Eu vou ter que treinar ele? Eu vou ter que desenvolver qual habilidade nesse gerente? O que é que ele precisa? Ele precisa fazer uma mentoria, ele precisa fazer uma imersão, ele precisa entender indicadores, ele precisa entender como conduzir as pessoas com maestria. O que é que esse gerente precisa saber? O que é que ele precisa fazer? Por que, Tessia? Gente, pelo amor de Deus, aqui para nós. Oi, Wani, boa noite. Tem gente que está com vendedores que tem mais de 2, 3, 4, 5 anos que não bate meta. E ele está lá. Como você vai ter um time, né, de campeões se você tolera isso? Se você sabe meta. Se você simplesmente não para disso, não, peraí. Existe alguém que vai poder me ajudar nisso aqui? Não é possível. Se você não está fazendo isso, se você não para olhar isso, quem é que vai olhar? Se você, meu gestor, dono de loja, gerente, se você hoje não está sentando na cadeira para ajudar a tua empresa a crescer, tu só está trabalhando para fazer ela funcionar. E quem é que está olhando ela para ela crescer? Quem está se desenvolvendo? Então, tu, que é dono, acaba tendo um gerente meia boca, que não se desenvolve, não bate meta, não entrega resultado, só conta historinha, não quer se desenvolver também. Por quê? Porque é um reflexo seu que também não se desenvolve. Automaticamente você vai ter vendedores, o quê? Vendedores meia boca. Vendedores que não se desenvolvem, não batem meta, se conformam. Por quê? Porque existe um efeito dominó. Então, é por isso que você tem que ter a clareza do poder que tem a capa do vendedor. Fichas caindo aqui, fichas caindo. Então, coloca aí, vai, se tem fichas caindo. Por quê? Porque quando você coloca a capa do vendedor, você sabe o poder que tem usar a capa do treinador. Vamos lá, gente, nós estamos agora entrando Copa do Mundo. O Brasil vai jogar dia 24. Você, sinceramente, acha que o Tite, que é o técnico, que é o líder, já treinou a equipe? Já está alinhando as coisas com a equipe? Ou vai deixar para treinar na hora do jogo? Coloca aqui, vai. Vocês acham que o Tite vai deixar para treinar na hora do jogo? Ele pode, na hora do futebol, lá na hora de dar o gol, de fazer o que tem que ser feito, ele pode entrar no campo e dar o chute e direcionar? Não, ele não pode. Ele treina a equipe antes. Olha só, gente. Que sacada! Ele prepara a equipe antes para poder a equipe no dia dar o seu show. Ele não pode entrar no campo. Quantas das vezes eu vejo o quê? Donos de loja, gestores de loja, que invadem a venda na hora do atendimento, porque ele precisa salvar
a venda. Ele não consegue almoçar. Por quê? Porque ele precisa estar lá para salvar a venda. Ele não pode tirar férias. Por quê? Porque ele tem que estar lá para salvar as vendas. A capa do treinador, ele tem um objetivo, ter um time completamente treinado. Anota aí, ter um time o quê? Completamente treinado. E ele tem também um indicador. Quais são os indicadores dele? Percentual de funcionários completamente treinado. Treinado em quê? No processo. Seja de venda, seja do financeiro, seja do administrativo. Então, você não pode fugir, você pode não usá-la, porque é muito mais confortável e eu mesma ir lá fazer. O Tite, ele não vai poder, se ele colocar o pé no campo, o juiz vai apitar e vai expulsá-lo. Olha só. E por que que você, que é dono de loja, que é gerente de loja, pode estar invadindo o atendimento das pessoas do seu time? Por que você pode? Por que você pode? Sabe por que você se sente tranquilo por isso? Porque você não treinou a equipe antes. Então, o papel do treinador é treinar a equipe antes do show. É fazer com que a equipe esteja preparada, seguindo o processo, testando para desenvolver habilidade, desenvolver até acontecer. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo de estar apagando incêndio? Tem tempo de estar fazendo o papel do outro? Preste atenção. Então, a capa do treinador, ela tem esse objetivo, ter um time completamente treinado. E você, como um técnico do seu time, eu quero saber hoje, que nota você se dá de 0 a 10? No MGL, na mentoria para gestores de loja, nós treinamos e lógico, o nosso gerente, nosso empresário, dono de loja, recebe um checklist com todos os passos e papel de cada capa, para que ele possa identificar qual é o papel dele e se posicionar como tal. Porque você tem uma capa para vestir, meu líder. Você não pode simplesmente estar sentando na capa do vendedor, na cadeira do vendedor, usando a capa do vendedor 24 horas por dia, como diz a música, e achando que está tudo bem. Aí depois tudo certo, reclamar, né? Que ninguém faz nada como eu gostaria, que ninguém sabe fazer nada, que se não fosse eu aqui, olha aí, se não fosse eu, tá vendo? Então, essa é a segunda capa. Primeira capa do vendedor, 10% você usa. Segunda capa, a capa do treinador. Tá, Tessia, quanto do meu tempo eu uso a capa do treinador? No mínimo, 35% do seu tempo. Você está treinando toda hora, todo instante, para poder a sua equipe fazer o que tem que ser feito. Tá, Tessia? E quando eu não estou treinando, eu estou fazendo o quê? O seu papel. Ou você acha que você não tem o seu papel para cumprir? Porque depois dessa capa do treinador, vem a capa do gerente de operações. Terceira capa. Olha só, terceira capa. E a capa do gerente de operações, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tornar a loja livre e desimpedida para vender. Coloca aí, vai. A capa do gerente de operações, ela tem o poder, gente, é o poder, né, de tornar a empresa, a loja, o negócio livre e desimpedido para vender. E aí é onde eu digo, onde tem um problema, falta um processo claro. E o gerente de operações, ele tem os indicadores. Qual é o indicador dessa capa? Tá? Qual é o indicador dessa capa? É o percentual de horas dedicadas ao acompanhamento de atendimento e de vendas em relação ao total de horas trabalhadas. Tá, Tessia, vamos lá. Gente, Pareto simples. Lei de Pareto. Vamos lá. Lei de Pareto. A lei de Pareto diz o seguinte: 80 e 20. 20% do que você faz vai gerar um resultado, né, em relação aos 80% que você faz, alguma coisa assim, tá? Então, aqui eu estou trazendo lei de Pareto. 80% do tempo do seu time, do seu tempo deverá ser dedicado em
Focar nas vendas e treinar a equipe. Desenvolver pessoas e treinar a equipe, dar feedback, orientar a equipe, avaliar as metas, os indicadores. 20% as pessoas estão fazendo a parte de operação. Como assim, Tésia? Preencher documentos, preencher ferramentas, guardar produtos, mercadorias, etiquetar mercadoria. Tudo que envolve a operação tem que ser um total de 20% das pessoas que estão no seu time. Deu para entender aqui? Sim ou não? Deu para entender? Então, o que eu quero aqui é que, vamos lá, você, quando você tem essa clareza, você acaba percebendo quais são as capas que você está vestindo, porque talvez eu fico vestindo a do vendedor ou da operação, que é mais confortável. Uma coisa é muito óbvia e clara, você não consegue usar as outras capas. A capa do gerente de vendas, se as outras capas não tiverem guia. E a capa do gerente de vendas tem o objetivo de melhorar as estatísticas de vendas individuais. E qual é o indicador dessa capa, Tessia? Percentual de vendedores que atingem a meta. Se você hoje não está batendo a meta, a verdade é essa e ela tem que ser dita. Se você, como dono de loja, se você, como gerente de loja, está tendo dificuldade de bater metas, não tem um time focado e direcionado para metas, certamente a capa do gerente de vendas não está sendo vestida por você. E alguém precisa resolver isso. Quem vai resolver? Será que não é você? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí no chat se tá fazendo sentido e coloca aí qual é a capa que você vem usando mais, a do vendedor, a do gerente de operações, a do treinador ou do gerente de vendas? Coloca aí, vai. Tessie, por que você está dizendo isso? Porque se você não tem essa clareza, você acaba não tendo o poder, não tendo a clareza, não tendo foco direcionado para ter intimidade com os números da sua loja, com os números, com as metas da sua loja. Você acaba deixando isso para depois. Você acaba empurrando com a barriga. Por quê, Tessie? Porque é mais fácil ocupar o todo. E não é assim, gente. Então, deu para entender o poder que tem cada capa aqui? E que você tem que ter intimidade com os números, com as metas de vendas, e para isso a operação tem que estar rodando? Deu para entender? E o terceiro é construir um treinamento estruturado para a equipe, para que ela se sinta segura. Para que ela diz, poxa, eu sei que isso aqui funciona, é comprovado, olha aqui o passo a passo. Então, gente, quem vai lapidar essas pessoas é você que é o gerente, através da sua empresa. É você que vai lapidar essas pessoas, é você que vai levar clareza para essas pessoas, é você que vai fazer com que elas percebam que existe processos a serem cumpridos. É você que vai parar e perceber que a capa do gerente de operações tem que estar desenhada e que você tem que vestir a capa de gerente de vendas, e para isso você precisa treinar a equipe nos passos que você quer, nos passos que você decidiu que sejam seguidos. E uma coisa que eu quero trazer aqui, se você seguir o que eu apresentei no segredo 1, que é o poder de ter os processos claros, educar e treinar o seu time nesses processos, e fizer o que eu apresentei no segredo 2. Como assim, Tessia? Segredo 2, gente, de você ter a clareza de metas e indicadores. Saber dar um feedback para a sua equipe, levando para ele a clareza do caminho que ele tem que seguir. Se você hoje seguir esses segredos, o que é que não vai acontecer com o seu resultado? Porque esse é o segredo dos donos de lojas e gestores que batem meta. E depois, se você fizer o que eu expliquei no segredo 3, que é ter um processo desenhado de vendas para que essas pessoas sigam as suas coordenadas, grandes coisas vão acontecer. Você vai começar a perceber quem está no lugar certo. Você vai começar a colocar a pessoa certa no lugar certo, honrando seus valores conforme tudo isso aqui que eu falei. Valor de focar no resultado. Deu para entender, gente? Está fazendo sentido?
Então, acompanhar os seus funcionários, os seus colaboradores no caminho certo é que vai fazer as coisas acontecerem. Então, uma coisa eu tenho que trazer aqui, clareza, para vocês. Se você acredita que alcançaria assumir esse papel, ter um time capacitado e focado no resultado como você, acredite. Se você acredita nisso, você precisa simplesmente aprender a desaprender para aprender coisas novas. Quantos de vocês aqui estão animados com a possibilidade de ter tudo isso e finalmente alcançar esses resultados? Quantos de vocês aqui estão? Quantos de vocês aqui percebem agora que, Tess, agora eu entendi. Eu não avanço, por quê? Porque eu sou o melhor vendedor da minha loja. Eu não avanço, Tess, por quê? Porque as pessoas que eu estou contratando são as pessoas de confiança, mas que não têm o perfil que deveria ter para estar fazendo o que tem. E eu preciso ajustar isso. Quantos de vocês não estão aqui agora e perceberam que finalmente, você sabe que vive apagando incêndio, que não tem dinheiro, não bate meta, não tem tempo de tirar férias, né? Por quê? Porque você tem que estar na loja para abrir a loja, para fechar a loja, para vender para o cliente. Você talvez não tenha tempo nem de comer. Gente, eu digo você, nessa minha jornada aqui, né, mais de 4 anos, só no Instituto Tessia Moura, eu percebi e vi e vejo na íntegra casais, donos de loja, que vão para casa almoçar, levam os funcionários junto dentro do carro. Vão para casa no final do dia, na mesa de jantar, e leva as situações para a mesa de jantar. Leva o funcionário para a mesa de jantar. Casais que vão dormir e levam os funcionários para a cama junto com eles. Como assim, Tessia? Na mente e na conversa. Até quando isso vai ser tolerado? Até quando isso vai acontecer? Então, eu quero que você pare de olhar para a margem e olhe mais profundo. Se hoje tem um problema, é porque está faltando um processo. Se hoje as pessoas do seu time não estão ajudando você a crescer, certamente eles estão até no processo inconsciente, tá, gente? Primeiro despreparo, não é porque eles querem. Eles estão até prejudicando você. E você vai fazer o que com isso? Você vai ficar olhando, você vai ficar assistindo, né? De camarim, como diz o outro. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não dá mais, né? Eu convido você a refletir. Porque, olha, eu gostaria muito, gente, nós estamos aqui há mais ou menos 1 hora e meia e eu gostaria muito de ter mais tempo com cada um de vocês aqui, sabe? Para poder aprofundar ainda mais nessas estratégias, mas o tempo aqui ele é muito limitado, tá? Então, assim, eu quero que nesses 3 pontos que eu trouxe aqui hoje, você faça desses 3 pontos que faz parte do segredo das lojas que batem meta e que eu pude provar na íntegra, tá? Não foi que eu li no livro. Eu leio livros, eu realmente me atualizo através de mentorias, treinamentos, cursos. É óbvio, eu tenho que estar um passo à frente, né? Mas, uma coisa eu lhe digo, eu senti na pele. Como eu contei, relatei aqui que eu vivi na íntegra o quanto é complicado não ter os processos desenhados, o quanto é complicado não entender de metas e indicadores e estar lançando toda hora palavras grávidas para as pessoas, né, entenderem a minha linguagem, o que eu queria dizer. É muito desafiador, entende? O quanto é complicado eu não desenvolver as pessoas num processo de vendas que eu sei que tem sentido e que ele vai ter que seguir aqueles processos e vai ser muito mais fácil eu acompanhar. Então, gente, eu quero que vocês parem e reflitam. Eu gostaria de ter mais esse tempo com cada um de vocês, aprofundar ainda mais em estratégias, mas eu espero que esse tempo aqui dedicado tenha funcionado para te dar a clareza de que está na hora de você pensar fora da caixa, de você parar de estar repetindo as mesmas ações e esperando resultados diferentes.
E lógico, se você acredita que com o meu acompanhamento nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir de forma mais rápida, sem cometer tantos erros, eu sugiro que você passe pelo filtro, entende? Eu sugiro que você venha mais para perto, tá? Nós estamos abrindo as aplicações, tá? Nós estamos abrindo as aplicações para o MGL, que é a mentoria para gestores de loja, né? É uma mentoria que vai acontecer online ao longo de 6 meses, só que não é para todo mundo. Para que você seja aprovado para entrar nessa mentoria, eu preciso entender se eu posso te ajudar, né? Entender se eu posso realmente avançar com você, criar um plano estratégico com você. E eu me comprometo de eu mesma, né, ir para uma sessão estratégica online, se você disser eu quero, tá? Lá no chat ou falar com alguém da minha equipe, né, sinalizando que você quer viver esse momento para você seguir novos passos. Mas para isso, como eu te falei, eu preciso entender as suas demandas. Eu preciso entender qual é o seu desafio, né? Hoje, aqui através do Instituto, nós trabalhamos 5 pilares. Cultura, né? Cultura, o que é cultura? Tudo que acontece numa empresa é cultura, né? Existe a cultura intencional e a não intencional. Hoje nós trabalhamos toda a parte de liderança, porque líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Então, nós desenvolvemos pessoas para, de fato, terem a honra de serem líderes da sua equipe, né? Porque liderança não é uma condição de posição, tá? Você conquista as pessoas para liderá-la. Não é você que diz que é líder. E nós ensinamos esse processo, né? Gestão de metas, indicadores e processos. Então, através do Instituto, através do MGL, a gente vai ajudar, a gente já ajuda, né, as pessoas a construir os processos usando a sua capa de gerente de operações para que ele possa ter foco direcionado para a venda de fato, né? E também nós treinamos em inteligência, né, a parte de inteligência emocional, domínio pessoal, toda a parte de ter realmente a clareza de que todo dono de negócio e gestor vai levar pancada. Ele vai perder, depois vai ganhar de novo, e depois vai perder de novo, depois vai ganhar, depois vai ganhar, depois vai perder, né? Ele vai se sentir traído, ele vai se sentir sufocado. Então, nós também, né, agimos nesse momento para que o gerente, para que o dono saiba que ele vai levar pancada. Mas as pancadas, gente, elas servem, e leve isso para o seu coração, para engrossar a sua casca. O empresário, o dono de loja, o gerente, ele tem que saber que as pancadas que se levam na jornada é para engrossar a casca. E nós temos que ter uma clareza que essa casca ela não pode engrossar ao ponto de pedrificar o seu coração. Por quê, Tessia? Porque nós precisamos de pessoas. Entende? E assim, a partir do momento que você deixa de acreditar nas pessoas, alguém vai deixar de acreditar em você. Então, você precisa estar bem. Por isso que nós honramos esse pilar domínio pessoal. E, por fim, domínio em vendas, né? Então, assim, hoje no MGL, nós estamos lançando aqui o MGL online, onde as pessoas elas vão entrar, né, já com o expert em vendas, né? Aprendendo diretamente como vender, as técnicas diretas de como vender, e consecutivamente ele também vai ter acesso às alavancas de vendas, né? Onde ele vai alavancar as suas vendas de imediato com estratégias rápidas para atrair cliente, para aumentar a venda média, aumentar o ticket médio, converter mais venda, trazer o cliente de volta para a loja, né? Então, se você percebe que precisa ir para o próximo nível, então fala aí no chat, eu quero, chama alguém da nossa equipe, né, para que você possa aí passar pela avaliação, né, e que você possa assim fazer com que as pessoas do seu time eles tenham mais orgulho de trabalhar na sua loja, porque tem um líder mentor, né? Tem um líder treinador, tem uma pessoa que se desenvolveu para poder desenvolvê-las. Bacana?
Show, gente? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, coloca no chat aqui, vai? Coloca no chat. Camila, oi Camila, tudo bem? Camila deixou aqui, um prazer estar aqui adquirindo grande aprendizado, gratidão. Aqui, iPhone, eu não sei quem é, eu estou muito sentido. Oi, Brena, boa noite, maravilhosa. Gratidão, gratidão por estarem aqui. E é isso, gente. Show, valeu a pena hoje? Foi top? Marilene, Marilene, agora eu vi aqui, muito bom. Gente, olha só. Foi bom para vocês? Foi bom? Foi bom? Valeu a pena? Foi ótimo? Que maravilha! Espero que vocês tenham anotado as sacadas, que vocês levem para a vida, tá? Se vocês quiserem reviver essa masterclass, algumas pessoas entraram depois, tá? Entre em contato com a minha equipe, tá bom? E pede o replay que a gente libera para vocês, tá certo? E se vocês fizerem a aplicação, tá? De vir para conversa com a gente, eu mesma vou ter essa conversa com você para criar estratégia para que você avance para o próximo nível usando as 4 capas, tá? São 4 capas, tá? Brena, Marilene, Elielson, Elane, Edna, Ingrid, tá? E todos os outros que irão ver esse replay aqui. Show? Show, show de bola? Top, top! Muito bom! Maravilhoso! Alegria! Show! Muito bom, muito bom. Alguma pergunta, gente? Tudo certo? Marilene apareceu. Ingrid apareceu, Alielsa apareceu. Tudo certinho? Tudo. Muito bom, muito bom. Gente, olha, um beijo no coração de vocês, tá? Espero que vocês tenham anotado as sacadas, tá? Se vocês quiserem o material, os slides, tá? Aqui, vocês podem solicitar também, que a gente manda para vocês, para que quem não acompanhou as anotações possa anotar com mais tranquilidade, tá bom? Show? Muito bom! Palmas para vocês! Coisa boa. Show, gente. Tchau, tchau. A gente se Tá. vê no próximo encontro. Até mais.